Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zedomene. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a compulsão alimentar, esse transtorno que vem tirando as noites de sono de muita gente e que é muito perigoso, pode levar à obesidade mórbida e centenas de doenças vindas através desse transtorno. Quem veio aqui conversar com a gente e explicar melhor sobre o assunto é a doutora Emília Meurer. Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Emília, por ter vindo. Muito feliz de falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente desmistifica ele e mais as pessoas entendem, porque muita coisa pode acontecer com a gente e a gente não saber muito bem o que está acontecendo e às vezes é muito fácil a gente procurar ajuda, a gente procurar uma forma de contornar esse problema e esse mal que realmente está afligindo muitas pessoas. Pouco se fala sobre compulsão alimentar, né? As pessoas procuram mais algum milagre para ajudar elas, né, do que tratar realmente o transtorno, né? Emília, o que é o transtorno, a compulsão alimentar? Bem, a compulsão alimentar, ela faz parte, né, aí dos transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, os diagnosticáveis, vamos dizer assim. Existem os transtornos alimentares mais comuns, aqueles que a gente acaba escutando muito mais o nome, né, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, mas existem alguns transtornos que precisam, né, de diagnóstico, tudo certinho, e a compulsão ela faz parte dessa lista, vamos dizer assim. E quando que a gente deve procurar um especialista? Como que a gente identifica que a gente pode estar com a compulsão alimentar? Bem, uma pessoa, né, em si, ela que tem problemas com a comida, ela já, de certa forma, ela sabe que ela tem algum tipo de problema na relação com a comida. Que ela come em excesso. Que ela usa a comida de uma forma diferente do que a comida é feita, né? Que é para se nutrir. Então, para identificar uma compulsão alimentar, é necessário o diagnóstico. E o diagnóstico é feito pelo médico. É muito importante, inclusive, que seja feita um diagnóstico correto, porque a compulsão alimentar, assim como qualquer outro transtorno alimentar, é uma doença mental, né? E como tal, precisa aí de uma intervenção medicamentosa e é muito, muito, muito importante que seja feito o acompanhamento psicológico. Mas, né, as pessoas elas podem ficar aí ligadas em alguns sinais e sintomas comuns, que é comer em excesso, comer sem sentir fome, sentir culpa logo em seguida de comer, comer escondido por vergonha. Nossa, mas muita gente come escondido. E é bem comum. As pessoas que sofrem com compulsão alimentar, elas comem escondido por vergonha do quanto comem, como comem. E pelo fato de elas, normalmente as pessoas que sofrem com compulsão alimentar estarem acima do peso, ela já tem vergonha por conta da sua forma física, do seu formato corporal. Então, ela se isola justamente para ir para o ato, né? E também não é incomum que a gente perceba que a gente convive com uma pessoa que ela come normal, na frente das pessoas, de forma social, ela come, né? Mas aí, sozinha, ela extrapola, ela exagera, ela vem aí pro episódio. Chega em casa mesmo. E coloca tudo pra dentro. Exatamente. Até passar mal. Até passar mal. Tem gente que passa mal e vai pro hospital, né? Na verdade, essa é uma das características da compulsão. A pessoa, ela come não necessariamente por fome, né? Ela come para tentar, para ter um outro objetivo nesse ato de comer. E daí ela come com muita velocidade, come muito, a ponto de ela se sentir estufada, a ponto de realmente, às vezes, vir a passar mal e precisar, às vezes, de uma intervenção aí de médico e realmente parar no pronto-socorro. Emília, qual é a relação com a tristeza e a comida, e a gula? Por que a gente come mais quando a gente está triste? Quando a gente está ansioso? Então, a tristeza e essa coisa esse ato de comer, elas teoricamente não teriam nenhum tipo de relação. Né, a fome, né? Que a gente vê muito, inclusive em filmes, né? A pessoa tá triste, acabou o relacionamento, vai lá, come potes e potes de sorvete, né? Então, isso tem mais a ver com a regulação emocional. Nós não temos, infelizmente, uma boa educação emocional.
né? Nós não somos criados para entender aquilo que a gente está sentindo, saber lidar com algumas emoções. A gente pode ver pela nossa criação, né? Me corrija se eu estiver errada, mas acredito que você também tenha passado pela fase onde os teus pais, os teus criadores, eles realmente te dizem, não pode sentir isso, é pecado, é errado, ódio, raiva, inveja, preguiça, tudo não pode, né? Então, mas a gente a vida vai nos colocando em situações onde a gente vai se deparando com algumas dessas emoções. A tristeza é uma delas e várias outras, né? O medo, a preocupação, a frustração, a insegurança. E daí, como a gente não sabe lidar e como a gente foi ensinado de que eu não posso sentir, que eu tenho que já desviar dessas emoções, eu tento fazer coisas para regular elas, para fugir, como uma válvula de escape. Então a comida é uma das formas, porque a comida aí desconta ali. Desconta todas essas emoções que eu não sei lidar, que são desconfortáveis e que eu fui ensinada de que eu não posso sentir, que eu não posso manifestar, então eu vou para a comida. Né? E quando a pessoa come mais doce ou come mais salgado, tem alguma relação? Não necessariamente. A compulsão alimentar, um episódio de compulsão alimentar, ele na verdade tem uma característica de descontrole na comida. Essa fixação mais por doce, mais por salgado, ela não se aplica. Tudo bem que hoje em dia é muito mais fácil a gente ter realmente comidas que a gente mais gosta em casa. E tem pessoas que sofrem com compulsão alimentar e que estocam determinadas comidas porque tem um gosto maior por elas, então elas acabam escondendo essas comidas para a hora do episódio. Mas, via de regra, isso não se aplica, né? A pessoa, na verdade, ela até pode começar, eu prefiro doce, ou eu prefiro salgado, então eu começo por um prato, doce ou salgado, mas eu vou migrando, né? Porque é um descontrole, a pessoa come tão rápido, ela nem sente o gosto do que ela está comendo, porque a intenção é ela abafar o que ela está sentindo, ela tentar regular, tentar controlar aquilo que ela está sentindo com a comida. Então ela precisa ver, na verdade, o fundo do plástico, do pote, né? Ela precisa terminar com aquela comida, né? Exatamente. Então não necessariamente. Uma fixação, às vezes, por doce e salgado, ela está mais atrelada ao comer transtornado, que não é uma... Por isso que eu até comecei a entrevista falando... Tem gente que só quer comer doce, não pode ver um chocolate, um brigadeiro que... Justamente. E tem pessoas até que chegam no consultório e falam, porque eu tenho compulsão alimentar, eu acho que eu tenho compulsão alimentar, e quando a gente vai perguntando, conhecendo a história, está muito mais atrelada a essa questão do comer transtornado. O que é comer transtornado? Não, pois não é um transtorno alimentar, né? Até por isso que eu comecei a entrevista falando sobre os transtornos alimentares diagnosticáveis, porque o comer transtornado ele não é um transtorno que é diagnosticado, ele está sendo estudado ainda, está mais no nível da nomenclatura, que é mais ligado a essa fixação, essa coisa de você acordar pensando em comida, passar o dia pensando em comida, em determinada comida, ou comer, por exemplo, eu vou no mercado, eu compro 2, 3 barras de chocolate, eu como ao longo do dia, então eu exagero no chocolate. Então eu tenho compulsão? Não necessariamente, porque a compulsão alimentar ela é caracterizada por, quando eu vou para o ato de comer, eu como num curto espaço de tempo. Então eu como muito rápido e em pouco tempo. Olha. Então, assim, a gente, né, a fins de diagnóstico, né, para investigação, as pessoas têm uma janela, né, o episódio de até 2 horas. Pode acontecer de ter mais, mas são 2 horas onde a pessoa está o tempo todo comendo. Então, a pessoa chega às vezes a comer 2.000, 3.000, 10.000 calorias, dependendo daquilo que ela escolhe para comer. Então, esse tipo né, esse tanto de comida, né, ou até mais, uma pessoa consegue ingerir num episódio de compulsão alimentar. Isso é muito sério, né? Sim, isso é muito Por que sério. as pessoas não conseguem fazer dieta? Porque, como é que eu vou te dizer? Porque o nosso cérebro, ele resiste a mudanças, né? Toda vez, isso se aplica muito também a exercício físico, né? A questão do sedentarismo também. Porque nós não somos feitos para...
a gente pode... Os animais, eles não fazem exercício. A gente pode voltar justamente na época das cavernas. A gente responde muito a essa época. Não tem. O homem, ele não foi feito para fazer dieta e nem fazer exercício físico. Ele foi feito para ficar parado, porque ele precisa poupar energia. Porque ele igual um animal. Caçar. Exatamente, porque ele precisa caçar, ele precisa se proteger, ele precisa lutar, às vezes ele precisa correr. Então ele precisa dessa energia. Então, só que hoje em dia, com a evolução do homem, com a evolução tecnológica e hoje mais ainda com a internet, estamos cada vez mais parados e sentimos a necessidade de cada vez mais nos mexermos, até porque a comida hoje está muito fácil. Hoje você, no aplicativo, você consegue. Exatamente. Quiser. Hoje, se você quiser, o mercado te traz o teu rancho em casa, por exemplo. Então tá muito mais fácil. Então tem essa necessidade de controlar o que come e controlar e fazer exercício. Só que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele resiste a mudanças. Gente. Ele resiste a essas coisas porque ele entende que não tá certo. Porque sempre que tu vai começar a fazer uma dieta, vai lá, o nutricionista te passa certinho, chega em casa tu não consegue. Exatamente. Por quê? E daí entra muito essa questão do... existem alguns programas, até que agora com a internet ficou muito mais evidente, onde se fala que precisa fazer algo para incorporar um novo hábito na tua vida por 21 dias, 30 dias. Isso é verídico? Assim, eu não trabalho com essa linha de raciocínio, né? Eu trabalho mais com a linha de raciocínio onde há necessidade, há mudança. Onde há vontade, onde a pessoa enxerga que precisa fazer alguma coisa, ela vai dar um jeito de fazer essa mudança acontecer. Né? Levando 21 dias, 30 dias, 60 dias, porque 6 meses. Continuar nesse caminho é prejudicial para a saúde, né? Muitas outras doenças vão surgir a partir dali, né? Exatamente. Emília, quando a gente está apaixonada, por exemplo, quando a gente está feliz, por que a gente se cuida mais? Por que a gente consegue fazer dieta? Então, aí vem a questão da necessidade. A pessoa percebe uma necessidade de se cuidar, de estar melhor, que ela quer aparentar melhor, porque tem a ver com a autoestima, tem a ver com a produção de hormônios. Eu conheço pessoas que eram bem gordinhas, começaram a namorar, se apaixonaram e emagreceram 20, 30 quilos, assim, bem fácil. Mas isso sabe que tem a ver muito com a questão personalidade, tem a ver muito com a questão visão de si, do outro e do mundo. Porque tem pessoas que namoram e engordam. Engordam, verdade. Então, assim, vai muito da forma... como eu trabalho com a terapia cognitiva, nós, terapeutas cognitivos, nós trabalhamos muito com pensamentos, emoções e comportamentos. É como se os nossos pensamentos influenciassem as emoções que nos despertam, e a junção dos pensamentos e emoções é que vão determinar nossos comportamentos. Então, quando você está num relacionamento, você está muito mais propício a ter pensamentos que fazem com que o relacionamento deslanche, ele dê certo. E para muitas pessoas essa questão da autoestima, do autocuidado, ele fica mais aflorado nessa época. Também tem a questão da produção de hormônio do prazer, e isso faz com que a gente tenha mais motivação para se cuidar. Porque parece que fica mais fácil, né? Sim, sim. Porque daí tem muito a ver com essa visão de si. Os pensamentos que eu produzo, a interpretação que eu tenho da situação, a forma como eu penso, o como eu me sinto. Né? Se eu penso, não, eu tenho a necessidade, eu quero estar melhor, né? Estar mais bonita, porque dessa forma eu vou estar mais bonita, eu quero me cuidar mais, eu vou sentir mais motivação, mais prazer em buscar né, algum tipo de autocuidado, e isso vai para o meu comportamento. Então tem muito a ver com essa relação, autoestima, produção do hormônio. E Emília, o que é a bulimia e a anorexia? Então, também são outros transtornos alimentares diagnosticáveis, né? Acho que são os 3 mais comuns, que a gente mais ouve falar: anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. A bulimia, ela é a junção entre episódios de compulsão alimentar, né? Ou seja, a pessoa passa a comer muito num curto espaço de tempo, né? E em que outro momento que não seja na hora do episódio, a pessoa não faria, né, o comportamento de comer tanto. E logo em seguida vem a questão da culpa, da vergonha e o medo de engordar, né? O extremo medo de engordar, na verdade. E ela tem aí comportamentos compensatórios inapropriados, que são chamados comportamentos purgativos. Que é o vomitar. Usar exercício físico em demasia,
usar algumas medicações, né, tanto para relaxante, diuréticos, algumas medicações que ajudam a inibir o apetite, enfim. E isso tudo é considerado, né, a comportamentos purgativos e tem a ver com a bulimia. A anorexia, ela já é quando a pessoa ela come menos do que é necessário. Por exemplo, a gente sabe que num dia a gente tem que comer determinadas tanto de calorias para ter que o nosso organismo funcionar. E a pessoa com anorexia, ela come muito menos calorias, né, ingere muito menos nutrientes do que uma pessoa normal ela deveria. Ela fica obcecada pelaquela magreza. Sim. E às vezes uma pessoa com anorexia passa, sei lá, um tomate por dia, um ovo por dia. E isso é muito sério, por dias. E tem cura? Né? Bem, todo transtorno mental não tem cura, né? Nem a compulsão, nem a anorexia, nem a bulimia. E como é que lida com isso? Então, existe a remissão de sintomas, né? A aliança entre né, o tratamento medicamentoso com o psiquiatra, com a psicoterapia, a evolução do tratamento, o incorporar outros profissionais nesse tratamento faz com que a pessoa entre em remissão, ou seja, ela consiga reduzir a um número muito baixo, né, o número de aqueles episódios, a intensidade dos comportamentos que o transtorno alimentar traz, mas ela vai viver uma vida, né, em constante evolução e tentando administrar esse transtorno alimentar, mas a gente não fala em questão de cura, a gente fala em questão de remissão de sintomas. Isso é complicado, né? Pode a pessoa até para trabalhar ficar ruim, né? Não consegue nem trabalhar direito. Sim. Emília, e quando a gente identifica um ente ou com a compulsão, ou com a anorexia, ou com a bulimia, e ele não quer se tratar, o que o familiar deve fazer? Infelizmente não tem muita coisa que o familiar, um amigo, uma pessoa próxima, não tem muito o que a pessoa pode fazer, tá? Porque, querendo ou não, todo transtorno mental precisa realmente que a pessoa precisa identificar que está doente para realmente ela ter uma diferença no tratamento, né? Uma pessoa que ela começa um tratamento, começa um acompanhamento obrigada, ela não vai surtir muito efeito, né? Porque precisa ela não vai se dedicar, né? Exatamente, a pessoa precisa que vai estar realmente tendo que ter os comportamentos e alterar as funcionalidades para realmente fazer a diferença. O que um familiar, um amigo, alguém próximo pode fazer por essa pessoa que está sofrendo com algum desses transtornos é realmente apoiar. Sim. Incentivar, né? Tentar abrir os olhos e principalmente não abandonar, porque o transtorno alimentar ele vem muito, e daí com certeza a compulsão entra muito nessa situação. A pessoa tem muito forte a questão do isolamento social. Tá? Sim, e muitas assim acabam perdendo os relacionamentos tanto de amigos quanto namorado, namorada, né? Exatamente. E parte para a cirurgia bariátrica, né? Também é complicado, né? Como é que funciona a cabeça da pessoa depois que passa por uma cirurgia bariátrica? Uma pessoa com transtorno alimentar, ela não consegue fazer uma bariátrica. Ela não passa pela avaliação psicológica, porque assim, para fazer uma cirurgia desse porte, o candidato ele passa aí por uma série de etapas até chegar à cirurgia. E uma delas é a avaliação psicológica, onde, né, às vezes até mais de um psicólogo faz a avaliação para justamente ver se aquela pessoa tem condições físicas e mentais para estar realmente fazendo uma cirurgia desse porte, né? Senão não consegue fazer. Exatamente, porque o bisturi ele corta. Sim. Ele corta a carne, ele corta o músculo, ele corta lá, né, a parte do órgão que realmente vai te ajudar a perder peso, mas ele não corta pensamento. Ele não vai aonde está a causa da tem que trabalhar a mente, pessoa. né? Exatamente. Né? Então, toda pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela faz um acompanhamento antes da cirurgia e, muito mais importante, o acompanhamento depois. Por quê? Porque a vida da pessoa não mudou, né? Sim. A rotina dela não vai mudar. O que vai mudar é a sua condição física, porque, querendo ou não, quem faz um tipo de
desse tipo de cirurgia, ela tem uma mudança interna muito grande, né? E claro, a externa ela vai vir com o tempo, né? Porque realmente vai ter uma redução de peso, mas se ela não conseguir mudar os seus pensamentos e as suas emoções com relação à comida, né? Esse relacionamento, ela pode vir a ganhar novamente o peso que ela perdeu com a cirurgia bariátrica. Cirurgia, né? Botar tudo a perder, né? Então, um dos pré-requisitos até para aprovar uma pessoa com indicadores para fazer a cirurgia bariátrica é que ela não tenha ou que esteja em remissão os sintomas de transtorno alimentar. Sim, Emília, quem tem esses tipos de compulsão, anorexia, bulimia, ela pode desenvolver outros tipos de problemas, né? Sim, sim. É que na verdade, quando a gente fala em transtorno mental, a gente fala em comorbidade também, porque acentua-se algumas características que levam a pessoa a desenvolver, né, alguns outros transtornos. Então, quando a gente fala numa compulsão alimentar, a gente vai associar a ansiedade, a traços de depressão, né? Às vezes a gente... Porque quem tem depressão também desconta na comida, né? Sim. Tem muita relação, né? Sim, sim. Acontece, nem todo mundo que tem transtorno alimentar tem depressão, assim como nem todo mundo que tem depressão tem transtorno alimentar, mas as duas coisas podem andar juntas, sim, assim como a ansiedade, assim como a gente pode identificar um transtorno de personalidade, o transtorno dismórfico corporal, que é aquela... Que é isso? A distorção de autoimagem. Muito comum nos transtornos alimentares, que é quando a pessoa não consegue se enxergar como ela realmente é. Igual na anorexia, que a pessoa tá sempre se vendo gorda e na verdade ela não é. Exatamente, daí não adianta qualquer pessoa falar que você tá bem, que você tá bonita, que você tá magra, que ela vai querer cada vez ficar menor. E também uma pessoa com compulsão alimentar e que esteja acima do peso, ela também vai se enxergar diferente daquilo que ela realmente é. Ela vai se olhar no espelho e vai se achar bonita, vai se achar magra e na verdade ela tá muito acima. Não necessariamente. Não necessariamente, porque os transtornos alimentares, todos eles têm uma preocupação em reduzir peso. Inclusive uma pessoa com compulsão. Muitas vezes, o gatilho para um episódio de compulsão alimentar vem justamente do fato da pessoa não conseguir seguir uma dieta. Nem todo mundo que tem sobrepeso, que está com obesidade, por exemplo, tem compulsão alimentar. Mas todo mundo que tem compulsão alimentar vai ter algum grau de sobrepeso em algum momento por conta do excesso de calorias, né? Porque só o fato da pessoa ser obesa não quer dizer que ela tem uma compulsão alimentar. Não, porque a obesidade ela também é multifatorial. Assim como o transtorno alimentar, ele tem multifatores que fazem com que a pessoa desenvolva esse tipo de doença, a obesidade também é multifatorial. Tem muita coisa que vai influenciar para a pessoa desenvolver, né, a obesidade. A partir de que idade a gente pode começar a desenvolver uma compulsão alimentar ou anorexia, bulimia, enfim? Então, há indícios, né? Toda a literatura trabalha muito com a questão do início da adolescência. Mulheres, a maior prevalência em mulheres, dos 14, 15 anos, né, ali no início da adolescência, aos 35. Não necessariamente que pessoas mais jovens ou mais velhas do que essa faixa etária não tenham já apresentam algum tipo de transtorno, mas a grande maioria está dentro dessa... Tem mais mulheres do que homens? Sim. Por quê? Tem um estudo científico que explique? Questões estéticas. Né? Querendo ou não, hoje em dia a mídia é muito mais voltada para o público feminino do que o masculino. Apesar de que hoje existe aí o outro transtorno alimentar, que é o chamado vigorexia, que acomete muito mais homens. O que é isso? A vigorexia é a busca por músculos, né? Desenvolver muitos músculos. Então, aí sim, fica muito definido, muito mais né? A incidência é muito mais em homens do que em mulheres. Mas na grande... E é um transtorno também? É um transtorno alimentar. Né? Assim como que daí são chamados os transtornos alimentares pouco conhecidos. O transtorno de Pica, transtorno alimentar de Pica. O transtorno alimentar, o transtorno de Pica é um transtorno que é até bem comum em grávidas, em crianças, que é o ato de comer coisas não comestíveis, que não têm nutrientes. Como assim? Por exemplo, mulher grávida que quer comer terra, criança que come terra, criança que come sabonete. Quando eu era pequenininha eu comia terra. Meu filho de 1 ano adora um sabonete.
Olha! Então isso, claro que ele ainda não se enquadra, né, nos critérios para o diagnóstico de transtorno de pica, mas é um dos transtornos alimentares, né? Assim como o transtorno de ruminação. O que é isso? Que é o ato da gente comer, né, que nem a vaca mesmo. A gente engole e volta e mastiga novamente. É o transtorno tipo um refluxo? Mais ou menos, mas é o transtorno de ruminação. Gente. O transtorno restritivo evitativo, onde a pessoa ela evita e não come determinados alimentos, grupos alimentares, por ânsia mesmo, por nojo, por não conseguir lidar com o aspecto que tem. Né? Então todos esses, a vigorexia é outro. A vigorexia é dos músculos. Exatamente. E agora tem a ortorexia, que é a busca por uma alimentação limpa, saudável, orgânica, mas a gente chega a patamares extremos, então... Tipo os veganos? Não necessariamente. É porque nos transtornos mentais tudo depende, né? Existe uma linha tênue onde o comportamento está normal até ele passar a não estar mais normal, né? É sempre uma obsessão. Né? Tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser saber de onde vem, como é que foi preparado. Tipo sabe? Um toque, assim. Exatamente. Porque realmente o transtorno alimentar ele tem aí um pezinho no transtorno obsessivo compulsivo, sim, o toque. Olha! Exatamente. Então, esses são outros transtornos alimentares. E se eu conviver com uma pessoa que tem esses transtornos, eu posso adquirir também o transtorno ou não? Não necessariamente. Existe aí, né, literaturas que falam, né, que a questão genética tem aí um fator que predispõe pessoas a terem, né, um ou outro transtorno alimentar. Mas esse é baixíssimo os índices de ocorrência. E na convivência também é mais difícil. A não ser que mesmo você que tenha outros fatores que possam te levar a também desenvolver. Né? Entendi. Mas não, a convivência com pessoas, até porque o transtorno alimentar ele é silencioso. Você pode conviver com pessoas, inclusive você pode estar convivendo com pessoas que têm transtorno alimentar, que sofrem e você não sabe. Inclusive na terapia, as pessoas que vêm para a terapia por conta do transtorno alimentar, elas nunca, poucas das vezes elas vêm por conta do transtorno. Porque elas vêm procurando cura para outra coisa. Justamente, eu quero emagrecer e não consigo, eu tô com muita ansiedade, estou descontando na comida, e por isso que é importantíssimo um bom diagnóstico. Emília, a yoga, esses tratamentos mais alternativos, assim, ajudam? Depende do que você fala sobre tratamentos alternativos. Assim, yoga, meditação... Sim. Porque existe, né, na terapia cognitiva e muito usado no tratamento, né, terapêutico de pessoas que sofrem com transtornos alimentares, uma linha chamada Mindfulness. Eu não sei falar exatamente, né, porque eu não sou muito boa no inglês, mas é a consciência plena, a gente chama de estar em consciência plena. E tem uma pegada mais dessa questão da meditação. E que daí existem técnicas e uma, como eu vou dizer, uma rotina para realmente você voltar a ter uma consciência do que está comendo, tá? Porque muitas vezes, e muitas pessoas que têm transtorno alimentar, elas perdem muito a sensação de fome e saciedade. Por quê? O gosto, porque os comandos do cérebro, né, o fato de exagerar constantemente na comida... Tá tão focado só em comer. Exatamente, e que daí bagunça, né, esses mecanismos e a pessoa não consegue mais também identificar, né, quando o seu corpo está dando sinais de que já está saciado, porque o que acontece? A gente também é ensinado de que a gente tem que limpar o prato, a gente tem que comer tudo. Tem que comer tudo, então é o Mindfulness, a gente trabalha muito essa questão da consciência plena, do estar aqui agora, do entender e como eu vou dizer, ter essa consciência do nosso corpo e das nossas necessidades. E a questão da yoga, da meditação, é tudo, tem uma relação. Mindfulness já tem uma pegada disso e só tem a agregar. Né? Sim, é igual, Emília, o vício em drogas, pessoas que comem demais, elas começam a ingerir muito medicamento para
tirar o apetite, enfim, acabam abusando de vários tipos de drogas e álcool e cigarro também. Esse vício é um jeito de escapar da compulsão? É uma forma de lidar, é uma forma de regular uma emoção causada pela compulsão. Então, é como se a gente fosse tentando tapar os buracos, né? Sabe? Tapar o sol com a peneira, como eles chamam. Então, é uma forma da pessoa estar tentando lidar com o descontrole da comida. Né? Então, eu recorro, às vezes, à medicação, ao uso de algumas drogas que têm esse efeito de inibir o apetite, a fim de reduzir o peso. Só que isso só acaba agravando o seu quadro clínico. Que depois volta tudo de novo, né? Sim, e também porque daí o que anteriormente você tinha um problema, que era a compulsão alimentar, que era o transtorno alimentar, você pode desenvolver um segundo problema, que é a compulsão alimentar e o vício em psicoativos, né, drogas e outras... Até no álcool, né? Até Exatamente. Beber demais, inclusive. Exatamente. Então, é uma forma de lidar, né, muito séria, muito perigosa, né? Então, a terapia, né, a medicação, acompanhada de um bom profissional, né, outros profissionais assistindo conforme esse tratamento vai sendo avançado, é o caminho mais sólido e que traz mais benefícios, né, a um curto e longo prazo. Emília, na terceira idade, hoje em dia é comum esses transtornos alimentares? Pelo que a gente vê na literatura, não, é bem incomum, né, a gente apresentar. Pessoas não desenvolvem, né, o transtorno alimentar na terceira idade. Mas se você tem transtorno alimentar ao longo da vida, né, a qualquer momento, como o transtorno alimentar ele não tem cura, ele tem remissão dos sintomas, né, algo pode ter um gatilho, né, você pode ficar anos sem nenhum tipo de sintoma e chegar e ter algum gatilho, algum estopim e fazer com que você desenvolva novamente os comportamentos que anteriormente você tinha que estavam, né, adormecidos. Então pode acontecer na terceira idade você ter novamente alguns sintomas. Agora, desenvolver do zero, né, um transtorno alimentar na terceira idade é bem raro. Exatamente. Não é incomum porque a gente não pode falar, né? Não pode dar certeza. Tudo pode acontecer, né? Assim como a gente não pode dizer que uma criança não pode desenvolver transtorno alimentar, mas é incomum, né? Eu particularmente nunca ouvi falar, mas nesse caso, nesse sentido de uma pessoa que já vem com esse histórico, isso é possível. Tá, Emília, muito obrigada pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado suas dúvidas e até a próxima. Tchau!